A crise econômica deve ser seguida de uma recuperação mais forte do que a imensa maioria imagina. A declaração é do economista Ricardo Amorim, que está ao vivo no Mercado e Companhia de hoje. Vamos recebê-lo, então. Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente quer saber, será que essa recuperação vem mesmo com o governo Temer começando desse jeito, já afastando um ministro? Eu acho que, em primeiro lugar, ainda bem que ele afastou o ministro, porque dado o que aconteceu, dado o que veio a público, é o que ele teria que fazer mesmo. Agora, o fato é que o governo Temer começou mal. O afastamento do ministro é consequência de um ministério onde muita gente está sendo investigada, isso é uma fragilidade política. Além disso, para ser franco, eu fiquei muito mais preocupado com o presidente voltando atrás e voltando a, criar o que tinha sido descriado no Ministério da Cultura, porque uma das grandes dificuldades desse governo, mas das coisas mais importantes, vai ser enfrentar diversos grupos de interesse, que a única forma da gente tomar medidas em prol do Brasil como um todo é tomando medidas que vão desagradar grupos específicos. E quando houve a primeira pressão de um desses grupos de interesse, eu diria dos mais fracos, o governo cedeu, cria um precedente muito perigoso. Agora, se ele conseguir fazer o ajuste fiscal, que está baseado nas medidas que foram divulgadas hoje, e com isso, retomar a confiança na economia brasileira, aí a gente vai ter uma recuperação forte simplesmente porque há coisa de 2, 3 anos, há um monte de empresas que vêm postergando decisões de investimento, são planos que foram para a gaveta, que sendo desengavetados vão gerar crescimento, no fundo vão gerar, em primeiro lugar, empregos geram capacidade de consumo gera mais resultado da empresa, que por sua vez gera mais investimento. A gente entra num círculo virtuoso, que é o que o Brasil viveu no governo Lula e o inverso do que ele viveu no governo Dilma. Agora, você gostou das medidas, primeiras 7 medidas anunciadas hoje de manhã? Qual o caráter principal delas na sua avaliação? Para mim, o mais importante é a limitação de gastos públicos, porque, fundamentalmente, o Brasil tem um desequilíbrio entre gastos públicos muito grandes e serviços públicos muito ruins. O que isso significa é que a gente precisa atuar nas duas frontes, melhorar a qualidade dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, cortar os gastos públicos. Essa é a parte mais importante. Eu espero e acredito que essas medidas são as primeiras. Eu acho que sozinhas elas não resolvem, mas elas estão na direção correta. Agora, ela é um pedido de emenda à Constituição que precisa ser aprovado pelo Congresso. Como que você analisa essa governabilidade, hein? Eu acho que isso explica essa característica do governo Temer, porque o governo Temer, no fundo, eu maldosamente chamo o governo da Branca de Neve e os 23 anões. Falava-se num governo de notáveis, e na realidade os notáveis estão todos na equipe econômica. O resto do ministério foi composto, aparentemente, com senadores, com deputados, para aprovar as medidas da equipe econômica. A questão é, isso vai de fato se converter em apoio no Congresso? Eu acho que a probabilidade, pelo menos a curto prazo, é grande. A contrapartida é que criou essa vulnerabilidade com muita gente que, por sua vez, investigados pela Lava Jato, coloca o governo à mercê de fatos como esse que apareceu a respeito do Romero Jucá ontem. Mas do ponto de vista de aprovação, eu diria que eu estou otimista. E a aprovação, por sua vez, é o que eu acho que gera a mudança de confiança, e a mudança de confiança muda o desempenho da economia brasileira. É um pouco o que aconteceu na Argentina. Quando o governo Macri assume, inicialmente, muito antes das coisas efetivamente mudarem, tudo já tinha mudado, porque a percepção mudou, a confiança mudou, a postura dos empresários, a postura dos consumidores, e aí vira uma profecia autorrealizável de melhora. Perfeito. Bom, você, sempre com essa característica mais otimista, de enxergar o lado mais cheio do copo, sem perder a criticidade, lançou na última semana, eu quero apresentar aqui para o Brasil inteiro pelo Canal Rural, Depois da Tempestade. E aí, o que tem nesse livro, hein, Ricardo? Bom, vamos lá. Segundo alguns, depois da tempestade vem um lamaçal, mas o que eu tento mostrar no livro é que é exatamente o contrário. Eu acredito que o Brasil viverá, a questão é quanto tempo vai levar, um movimento de bonança. A razão pela qual eu acredito é que todas as vezes que o Brasil passou nos últimos 115 anos por crises agudas, como a que ele viveu nos últimos 3 anos, alguns anos depois a recuperação econômica foi muito forte. Na mais fraca que a gente teve, depois dessas crises, nos últimos 115 anos, o Brasil sustentou por 3 anos um crescimento médio de 6% ao ano. E não tem ninguém esperando que a gente vai ter sequer algo parecido com isso. Por que isso acontece? Exatamente porque um período muito ruim leva muita coisa que aconteceria naqueles anos ruins a não acontecerem, e é o que faz com que a economia afunde, só que quando vem tudo ao mesmo tempo depois, esse desengavetamento dos projetos, vários projetos ao mesmo tempo, e por isso, por exemplo, que o plano de privatizações, o plano de concessão do governo é
tão importante, porque é parte desse processo, aí a gente tem um crescimento muito forte na sequência. O ponto de interrogação ainda é quanto tempo a gente vai levar para chegar lá. Essa era a minha questão, exatamente. Quanto tempo dá para esperar? Depende fundamentalmente da capacidade do governo de aprovar as medidas que estão sendo propostas. Se ele conseguir, eu estou convicto que a gente vai ter a volta da confiança, e com a volta da confiança a recuperação vai ser muito rápida, pode já acontecer no segundo semestre desse ano. Se não conseguir, vai demorar mais e vou mais longe. Se não conseguir, eu diria que o futuro do próprio governo Temer está em jogo, porque o que vai acontecer nesse caso é que a crise se prolonga, a crise gera mais instabilidade política, a instabilidade política, como ficou claro no governo Dilma, não gera governos que têm sustentabilidade. Muito bem destacado, eu chamo a atenção de vocês que estão nos assistindo, eu já tive a oportunidade de ler o livro, é realmente enriquecedor, deve fazer parte aí das suas leituras, especialmente porque ele mostra como a gente chegou nessa gravíssima recessão, contando de uma maneira muito simples e didática. Agora, Ricardo, uma das coisas que eu aprendi com você é que a gente não deve tentar acertar a cotação do dólar, mas o caminho que ele vai seguir. Perfeito. O dólar é extremamente relevante para o nosso público. Para onde vai o dólar? E outra coisa, que você está absolutamente correta no comentário que você fez, e outra coisa que para mim importa é o prazo. No curto prazo é muito difícil prever para onde vai o dólar, porque aí sai uma notícia que nem essa do Jucá e o dólar vai para cima. Ou, de repente, sai uma notícia mais específica qualquer nos Estados Unidos e naquele dia ele vai para mim, pelo menos, tem gente que consegue fazer isso melhor, não é o meu caso. Prever no curto prazo é muito difícil. Agora, olhando para um prazo maior, tem duas ou três coisas que definem isso. A primeira delas é o nível em que ele está e a tendência de médio prazo recente. O nível é o seguinte: ajustando pela inflação, o dólar hoje está muito caro. O valor médio do dólar, em valores de hoje, ajustado pela inflação, nos últimos 36 anos, seria de R$ 3,15. Em outras palavras, o dólar está hoje, mais ou menos, 10%, um pouco mais do que isso, mais caro do que é a média do período. Quando o dólar está mais caro, a tendência dele de longo prazo é cair. E isso já vem acontecendo, tanto que o dólar chegou a estar próximo, até superior a R$ 4,00, caiu nos últimos meses. O mais provável, olhando para os próximos trimestres e anos, é que isso continue. Agora, isso não quer dizer que no meio do caminho não haverá altos e baixos. Certamente haverá. Mas o que eu diria é, se a gente falar onde vai estar o dólar daqui a 2, 3 anos, a chance que ele esteja abaixo do nível atual é muito maior do que ele esteja acima. Importantíssimos. Para a gente encerrar, hoje pela manhã, né, os anúncios da medida do governo Temer, uma das declarações foi sobre a redução ou não elevação de subsídios. A gente lembra do Plano Safra, que a agricultura precisa de crédito mais barato. Qual é a recomendação que você dá para quem nos assiste em relação a dinheiro, a crédito, financiamento? A primeira dela é tentar não se endividar, tentar não se alavancar, porque a disponibilidade de crédito daqui para frente deve ser pior. Isso não vale só para a agricultura, vale para todos os setores, porque há uma menor disponibilidade de recursos públicos. O segundo é buscar outras fontes de financiamento, além das fontes mais tradicionais que passam pelos bancos públicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a disponibilidade nos bancos públicos será menor. Agora, as empresas do setor são fontes de financiamento e têm, nos últimos anos, dedicado uma parte maior de capital para isso, até porque o negócio de financiamento no Brasil, e em particular do agronegócio, que é um setor que, com todos os problemas da economia brasileira, ainda vai muito melhor do que o resto, são positivas. Então, as empresas estão vendo uma fonte potencial de resultados, além de alavancar as suas próprias vendas. Mas o que eu diria é, a disponibilidade total de recursos vai estar menor, portanto, cuidado com o endividamento. Muito bom, e portanto fica aqui mais uma vez a recomendação. Onde é que a gente encontra o livro para comprar, Ricardo? Nas principais livrarias do Brasil, online, você encontra em todas elas também. Comprem, mandem a sua opinião sobre ele, discordâncias, comentários são muito bem-vindos, mas fundamentalmente o objetivo do livro é mostrar, como eu tinha comentado, que a gente tem tudo para ter uma recuperação econômica mais forte do que as pessoas imaginam. Isso deve gerar um monte de oportunidades que a maioria não está olhando. Ótimo. E o outro ponto, o Brasil não pode deixar passar as conquistas recentes que nós tivemos de cobrança com relação aos políticos, isso é uma novidade no Brasil importante, e também de combate à corrupção. Espero que isso tenha vindo para ficar. Com certeza, Ricardo, volte sempre, você é muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia e parabéns, belíssimo livro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Ricardo.